Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Química. Eu sou a professora Yara Graça, a professora que vai acompanhar vocês nessa aula de hoje. Bora dar uma olhadinha no que nós vamos estudar. Na aula 22, como objeto de conhecimento, darwinismo social e discriminação étnico-racial, eugenia, fake news e saúde, mapeamento genético, uso indevido de substâncias e reações químicas e nucleares, ética em ciência da natureza e no detalhamento da alquimia à química moderna e a importância da contribuição feminina na ciência, tá? Então, hoje a gente vai falar muito de história, né? Vai apresentar para vocês algumas contribuições femininas na ciência, na química, na física, na biologia, tá bom? Então, vamos para a aula. Olá, queridos! Então, a aula hoje traz muita informação, principalmente para a gente tentar entender, né, desde quando a química começou, né, dos primórdios, lá dos antigamente, vamos falar assim, né, de onde a química surgiu, tá? A gente conhece essa ciência, né, a química, da maneira que ela se apresenta hoje para a gente, né, já com todos esses avanços tecnológicos e tudo mais. Mas como será que tudo começou, né? E a gente está aqui nesse ambiente para iniciar a aula, né, falando que já faz bastante tempo que as pessoas tentam aí explicar todos os fenômenos da natureza, tentam entender como que esses fenômenos da natureza acontecem, né? E aí nada melhor do que a gente trazer aqui o caldeirão e todas essas informações que estão aqui ao meu redor, né? Parece um laboratório, meio que um laboratório antigo, né? E misturado ali com uma pitadinha de, né, de magia. E era isso mesmo, né? Tudo lá muito atrás, há bastante tempo atrás, na época da alquimia, né? Na verdade, ainda não se chamava de química. No período da alquimia, era muito ainda o misticismo, a magia, né, que fazia com que esses estudiosos, os alquimistas, desenvolvessem, né, os processos, e alguns desses processos desenvolvidos naquela época são utilizados até hoje. Olha só, bora falar um pouquinho aí da alquimia, né? Então, a alquimia, né, era essa prática de caráter místico, né, por isso que eu estou aqui nesse momento iniciando a aula, e que floresceu durante a Idade Média, reunindo a ciência, a arte e também um pouco de magia, né? Então, se utilizava ali um pouco também, né, desses aspectos da mágica para poder atrair as pessoas e tudo mais, né? Mas, de alguma forma, a ciência, a química, a biologia, a física, conseguiu, né, ali entrar naquele ramo da alquimia e tentar se desenvolver. Continuando, a gente tem aqui, né, que um dos seus principais objetivos foi obter duas coisas, né, o elixir da longa vida e a pedra filosofal, né? Então, eram esses dois os principais objetivos. E o primeiro deles que a gente vai falar é o elixir da longa vida, a fim de garantir a imortalidade e a cura das doenças do corpo, tá? E agora a gente vai apresentar para vocês aí um vídeo que a professora Darlinda, também professora de Química, fez para entender melhor, né, toda essa história da química, tá? Então dá uma olhadinha. O que é alquimia? A palavra alquimia é derivada da palavra árabe alquimia, que significa química, ou seja, era a química praticada na Idade Média. Foi a ciência precursora da química e da medicina. O principal símbolo da alquimia é a borboleta, em virtude do efeito da metamorfose, das mudanças. Nessa época medieval, os alquimistas eram os pesquisadores
que estudavam por meio de observação da natureza. Faziam experimentos, procedimentos químicos, usavam aparelhos, instrumentos e materiais. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a alquimia era praticada por diversos membros da igreja. Isso foi muito importante para a alquimia, porque evitou, a prática de charlatões. E aí, o que os alquimistas fizeram? Eles começaram a criar linguagens secretas para se resguardar, buscando assegurar que os fossem bem empregados. Assim, os alquimistas, eles criaram símbolos e termos que só eram acessíveis entre eles. Com a implementação da Inquisição em algumas regiões da Europa, a química passou a ser confundida com aquilo que a igreja considerava bruxaria. Nesse período, muitos alquimistas, homens e mulheres, foram queimados vivos na fogueira. Quantos conhecimentos foram perdidos? Os alquimistas acreditavam na existência de 4 elementos básicos: fogo, o ar, a terra e a água. Segundo eles, todos os metais evoluem até se tornar ouro. Devido a esse pensamento, os alquimistas buscavam acelerar esse processo em laboratório por meio de experimento com os 4 elementos. Além disso, os alquimistas também tinham objetivos. São eles: transmutação, transformar metais comuns, chumbo, cobre, em preciosos como ouro e prata. Na medicina, criar um elixir, criar uma poção, como eram denominadas as soluções para a cura de doenças. E o terceiro objetivo é a transcendência, descobrir uma poção para não envelhecer. E aí a gente percebe que foi o início da química dos cosméticos, que tem como objetivo desacelerar o envelhecimento. Os alquimistas foram os cientistas do seu tempo. Até hoje, por mais que muitos dos seus experimentos não tenham dado certos e muitas das suas teorias não tenham se confirmado, são considerados grandes sábios da ciência. Olha aí que legal, né, gente? Entender um pouquinho melhor como se dá. E aí eu vou reforçar com vocês um pouquinho os 2 conceitos, que é a pedra filosofal, a primeira delas, e para ela, os experimentos que eles realizavam com os 4 elementos e diversos metais, a ideia seria a descoberta de uma substância mística capaz de transformar qualquer elemento em ouro, tá? Então, esse é o conceito geral da pedra filosofal. Para os alquimistas, todos os metais evoluíam até atingirem a perfeição, que no caso a perfeição seria o ouro. E de tal maneira, a pedra filosofal aceleraria esse processo. De maneira, num conceito metafórico, ela estaria associada a uma busca espiritual de lapidação, tá? Da alma humana. Então, dessa maneira, esse seria aí o conceito do que se chama de pedra filosofal. E aí, vamos dar uma olhadinha no conceito geral, seria uma substância mística capaz de transformar qualquer elemento em ouro. Isso nunca aconteceu, logicamente, eles nunca descobriram a pedra filosofal, mas hoje a química, a partir de reações ali, principalmente com modificação no núcleo do átomo, já é possível transformar um elemento químico em outro, tá? Não necessariamente no ouro, mas a gente já sabe que as reações nucleares, elas podem transformar
é um elemento químico em outro, tá bom? E o segundo é o elixir da longa-vida, né, que eu tinha iniciado aí a aula, né? E o que é esse elixir da longa-vida? Então, a alquimia chinesa concentrou todos os seus esforços na cura e na salvação, desenvolvendo esses dois aspectos da busca da imortalidade, baseando-se em princípios doutrinários como, né, as suas crenças, o taoísmo, por exemplo. A ideia foi de criar um elixir de imortalidade para alcançar a vida eterna e para curar todos os males, tá? Então, essa também era um dos precursores, assim, uma das ideias principais da alquimia, né? Então, essas duas aí eram aquelas que eram os objetivos, vamos dizer assim, dos alquimistas, né? Vamos reforçar aí o conceito do elixir da longa-vida, que é a busca pela imortalidade e a cura de todos os males. E a gente sabe que também foi algo que os alquimistas não conseguiram desenvolver ou encontrar, né? Mas que, a partir de tudo que eles tentaram desenvolver em laboratório para encontrar tanto o elixir da longa-vida quanto a pedra filosofal, eles acabaram encontrando e desenvolvendo novas substâncias, novos mecanismos e métodos de laboratório. Então, boa parte das metodologias de laboratório, aparelhagem, vidraria, foram desenvolvidas nessa época da alquimia, tá bom? Agora eu quero apresentar para vocês aí um pouquinho sobre a importância da química nos dias atuais, né? Então, a gente agora vai trazer vocês novamente para os dias mais atuais, né? Então, nós temos aí 4 imagens importantes, né? Questão dos alimentos, cosméticos, remédios, agriculturas, né? Então, do ponto de vista científico, a química ela é muito importante para a gente entender cada vez mais o mundo, né, e o universo ao qual a gente faz parte. Para nós, seres humanos, a química ela se mostra como uma ciência básica e central, né, e ela é capaz de permear diversas áreas do conhecimento científico, como a gente está conseguindo ver aí, né? Imagino que nem todos de vocês possam pensar, né, que a química está no cosmético ou na agricultura. É mais fácil identificar que os medicamentos, né? Mas ela está em vários outros ramos. Então, diversos são os profissionais que devem ter conhecimentos básicos e aprofundados na química para desenvolver tudo isso. Além disso, a química é capaz de nos prover de diversos produtos que são essenciais para o nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, quando vemos que ela está em diversos setores produtivos, como é o caso dos alimentos, da agricultura, na construção, produtos de limpeza, cosméticos, corantes, setor energético, de combustíveis, farmacêutico, têxteis, né? Então, a gente tem um monte aí de possibilidades em que a química faz parte, né? Então, segundo a Associação Brasileira da Indústria Química, a ABQUIM, a indústria química teve um faturamento estimado em 142 bilhões de dólares, cerca de 766 bilhões de reais, no ano de 2021. E em 2020, né, esses dados de associação apontaram ainda a participação da indústria química do PIB brasileiro foi de 2,6%, né, nesse setor. Então, quer dizer que a cada ano, né, essa participação do PIB da indústria química vem crescendo cada vez mais, tá? Então, a ideia realmente é que a química não é só, né, essa questão do medicamento, por exemplo, que é mais fácil de identificar. A química, enquanto estudo, ela está espalhada em vários outros ramos. Estima-se que a indústria química faturou aí cerca de 4 bilhões de dólares só em 2019. Então, os principais faturamentos aí pelo mundo, né, são China, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Coreia, Brasil, entre outros países, tá, gente? Então, você aí que gosta da química, que está pensando aí no que vai fazer da vida, por que não dar uma chance para essa ciência tão maravilhosa, né? Você pode aí desenvolver várias outras coisas, né? Então, o desenvolvimento tecnológico está aí aberto e amplo, esperando a criatividade, né, de todos esses jovens, que eu tenho certeza que a gente ainda tem um futuro bem grande aí para desenvolvimentos tecnológicos bem importantes, tá? Bom, agora, né, a gente vai para a segunda parte da aula de hoje, que é falar um pouquinho sobre a história.
tá? Só que é uma história diferente. A gente vai trazer para vocês um pouquinho da história, né, da ciência e principalmente das mulheres presentes na ciência, tá? E aqui eu trouxe a imagem de 4 mulheres importantes, né, que já são mais atuais, né? São mulheres mais, assim, que provavelmente alguns de vocês conheçam. Tem até uma brasileira maravilhosa ali, né? Mas nós temos a Malala, né, que é até vencedora do Prêmio Nobel da Paz. Temos a Maria da Penha, que foi uma cidadã brasileira muito importante, principalmente na luta contra as mulheres, né, contra a violência contra a mulher. Temos a Valentina e temos a Madre Teresa de Calcutá, aqui só para a gente iniciar a aula de hoje, falando um pouquinho do quanto a contribuição feminina é importante não somente na ciência, né? Em vários outros ramos a contribuição feminina é importante. Mas a gente vai focar um pouquinho aqui na ciência, né? E a primeira que eu vou trazer para vocês, ela foi, né, uma matemática importantíssima, lá há muito, muito tempo atrás, né? E ela teve grandes feitos, mas vocês vão ver que sempre foi bem difícil para as mulheres e naquela época também não poderia ser diferente, tá? Então vamos conhecer um pouquinho da Hipátia. Olá, eu me chamo Hipátia de Alexandria e sou considerada a primeira mulher matemática do mundo. Vivi em Alexandria, no Egito, entre os séculos 4 e 5. Por influência de meu pai, Fion, que foi um grande intelectual da época, estudei e ministrei aulas de astronomia, filosofia e ciências exatas. Aprimorei instrumentos como astrolábio e higroscópico e produzi diversos trabalhos na área de medicina e aritmética. Contudo, eu vivia em uma época cheia de preconceitos e muitas pessoas não concordavam com a minha dedicação às ciências. Minha vida acabou precocemente, pois no ano de 415 fui atacada e morta por um grupo de fanáticos religiosos. Mesmo com todas as dificuldades, minha dedicação aos estudos me rendeu o reconhecimento de ser a primeira mulher matemática do mundo. Caso queiram saber mais sobre a minha história, tem um filme espanhol chamado Alexandria, lançado em 2009. Espero que a minha trajetória sirva de inspiração para que vocês nunca parem de buscar conhecimento e superem todas as dificuldades. Olha aí que legal, né? Então, a primeira matemática aí do mundo, a Hipátia de Alexandria. E aí, só para a gente iniciar falando o quanto a participação das mulheres sempre foi muito difícil, né? Porque a gente sabe aí de toda essa construção, né, da participação feminina, tanto seja ela na ciência como na sociedade de uma forma geral, mas o quanto a gente vem ganhando, né, reconhecimento e também abertura, né, para que a gente possa desenvolver todo o nosso potencial. Agora eu vou apresentar para vocês a Marie Curie, né? A Marie Curie, eu comecei falando da Hipátia, mas agora eu vou puxar a sardinha para a química, né? A Marie Curie é química, né? Ela foi uma química conhecida aí como Marie Curie, né? E ela nasceu na Varsóvia, lá na Polônia, em 1867, né? Então, essa foi o início da trajetória da Marie. É filha de professor de física e matemática, lá da Varsóvia, e de uma pianista, e com 10 anos ela já ficou órfã de mãe, né? Então, já começou ali as suas dificuldades. Bom, o seu pai perdeu o emprego, né, porque ele falava abertamente sobre a independência da Polônia. Ele era um professor, né, e um grande conhecedor. Então, para sustentar os 4 filhos, ele abriu uma escola que funcionava assim bem precariamente, né? E aí, vamos falar um pouquinho mais aqui da Marie Curie. Isso, né? Vamos conhecer um pouquinho agora da formação. A gente viu, né, que a Marie, ela nasceu na Varsóvia, né? E aí, em 1883, ela ganhou uma medalha de ouro a completar o curso de ginásio com louvor. Com 17 anos, ela começou a trabalhar como governanta e também como professora para pagar os estudos da irmã mais velha. Depois de formada em medicina, então sua primeira formação foi a medicina, a irmã viajou, né, e Marie começou a realizar os sonhos de estudar na Sorbonne.
Em 1891, Marie foi para Paris, né, quando adotou a sua forma francesa, no caso do nome, né? Para estudar na Sorbonne, Marie viveu em um sótão, né? Então teve bastante dificuldades ali para poder estudar, e nas horas vagas ela lavava frascos no laboratório da universidade, né? Em 1893, graduou-se em física e em 1894 em matemática. Então são suas primeiras formações. Foi a primeira colocada no exame para o mestrado em física e, né, no ano seguinte, ficou em segundo lugar no mestrado em matemática. Então, ela sempre foi sensacional, né? Sempre teve ali os estudos à frente de toda a sua vida. Essa foi aí a sua formação acadêmica, né? Bora conhecer um pouquinho mais da Marie. Isso, agora a gente vai falar um pouquinho das descobertas, né? O que a Marie fez, assim, para ela ser tão grandiosa, né? Em 1895, quando preparava-se para a tese de doutorado, Marie conheceu Pierre, né? Que foi foram casados por bastante tempo. No início de suas pesquisas, eles começaram a estudar juntos, a pesquisar juntos, né? Eles constataram que os sais de tório eram capazes de emitir raios semelhantes aos sais de urânio. Foi ela que afirmou que o urânio era uma propriedade do átomo. Olha aí, né? Então, eles já começaram a estudar essa parte, né, das radiações, tá? Ou seja, já começaram a perceber que esses elementos possuíam propriedades, assim, bem diferentes. Bora continuar falando mais aí da Marie. A Marie, né, começou a trabalhar lá nesse porão da Sorbonne, que era a universidade onde ela estudava, começou a verificar que certos minerais de urânio, especialmente a pecblenda, né, procedente das minas lá na Boêmia, tinham radiações mais intensas correspondente ao teor do urânio, devido à presença de elementos desconhecidos. E aí a Marie começou a purificar esse mineral, a pecblenda, né, presente lá na Rússia, nessa região da Rússia. Em julho de 1898, ela conseguiu isolar um elemento 300 vezes mais radioativo que o urânio. Olha só, né? Então, ela conseguiu determinar esse elemento que é mais radioativo ainda que o urânio, e em homenagem ao seu país de origem, a Marie, ó, né, deu o nome desse elemento de polônio, tá? Então, esse elemento que a Marie descobriu, que é 300 vezes mais radioativo que o urânio, é chamado de polônio por conta do seu país de origem, né? E logo em seguida, ela ainda descobriu um que é 900 vezes mais radioativo e ela chamou de rádio, tá? Então, a Marie conseguiu identificar identificar e determinar esses dois elementos radioativos. Bora falar um pouquinho mais aí, né, da Marie. A gente já viu que ela foi muito, né, estudou bastante, descobriu dois elementos importantes. Agora a gente vai conhecer o que ela ganhou, quais foram os prêmios. E aí vocês vão ficar impressionados, ó. Em 1903, a Marie se tornou a primeira mulher da França a defender uma tese de doutorado. Gente, pensem numa coisa incrível, né? 1903, a primeira mulher que conseguiu defender um doutorado, a ser uma doutora, né? No mesmo ano, o casal ganhou o Prêmio Nobel de Física por suas descobertas no campo da radioatividade. Pierre foi nomeado professor na Sorbonne e a Marie também ficou, né, naquela universidade. Em 1906, Pierre faleceu tragicamente, e aí a Marie, né, substituiu o seu marido lá na Universidade da Sorbonne, sendo a primeira mulher professora de física geral. Tá? Bom, a gente vai continuar agora falando um pouquinho mais da Marie, né? A gente já viu que ela ganhou o primeiro prêmio Nobel, junto com o marido. E aí, em 1910, como ela já era, né, a professora titular lá naquela universidade, em 1911, ela foi agraciada com o seu segundo prêmio Nobel, dessa vez em Química. Então, a Marie, gente, tem 2 prêmios Nobéis, um em Física e um em Química, né, por suas investigações sobre as propriedades potenciais terapêuticas do rádio, né, que foi o elemento que ela descobriu. Essa cientista tornou-se a primeira personalidade a receber 2 vezes o prêmio Nobel, tá, gente? Então, Marie é a primeira mulher ou personalidade, né, a receber 2 prêmios.
toda a dedicação da Marie à ciência teve um preço, tá, gente? Ela faleceu em 1934 em decorrência, né, a um câncer raro, né, por conta da sua exposição aos elementos radioativos, tá? Então, todo o seu esforço, ela era bem jovem ainda, mas ela acabou, né, naquela época não existia tanta proteção, não se conhecia muito bem sobre esses elementos, então ela acabou ficando muito exposta, tá? Bora conversar com a Marie agora, bora ver se tudo ficou claro. Vamos lá, né? Então, gente, apresento a vocês a Marie, essa figura tão importante aqui na química, tá? Assim, se alguém um dia perguntar de vocês qual a figura mais importante dentro da química, pode apresentar a Marie, né? Porque realmente ela, além de ter sido não só uma figura feminina importante, mas ela foi, né, um ser ali de luz dentro da química, né, que acabou abrindo espaço para todo o estudo da radioatividade como a gente conhece hoje. Então, muito do que se tem hoje, né, desse conhecimento dos elementos radioativos, a gente deve a essa personalidade, tá bom? Agora, a gente vai falar de uma outra cientista maravilhosa, que provavelmente vocês não conhecem, olha só. Vinda de uma família humilde, Rosalind Franklin nasceu em 1920 em Londres. Em 1941, formou-se em Ciências da Natureza pelo Newman College e, 4 anos depois, concluiu o doutorado na Universidade de Cambridge, com uma pesquisa sobre a porosidade do carvão. Anos depois, dedicou-se aos estudos sobre a cristalografia de raio-x e, em 1952, chegou à descoberta da estrutura do DNA, a partir de um registro do formato helicoidal da molécula de DNA, conhecida como fotografia 51. Contudo, por ser mulher, Rosalind sofria muito com machismo e sexismo dentro da academia, e por conta disso teve seu mérito pela grande descoberta roubada por outro cientista, Maurice Wilkins, que juntamente com James Watson e Francis Crick, receberam o Prêmio Nobel de Medicina pela descoberta do DNA, em 1962. Nem mesmo citando o nome de Rosalind. Rosalind nunca pôde confrontá-los, pois morreu anos antes, em 1958, aos 37 anos, vítima de câncer no ovário. Foi somente em 1968 que ela recebeu os devidos créditos, quando Watson confessa no livro intitulado A Dupla Hélice, como descobrir a estrutura do DNA, que pegou os estudos de Rosalind sem sua permissão. A história de Rosalind é um retrato do apagamento que as mulheres sofrem no âmbito da ciência, mas também é um exemplo da luta e superação. Olha aí, mais um exemplo importante, né, da Rosalind Franklin, aquela que ajudou a descobrir ali, desvendar, né, o DNA, mas que não teve seu nome reconhecido no momento, né, só anos depois, tá? Por último, gente, agora eu vou apresentar a vocês a Hedy Lamarr, né? A Hedy Lamarr, ela foi uma inventora austríaca e também ela foi ofuscada porque ela era muito bonita, né? Então, imaginem vocês que ela era atriz de Hollywood, mas ela também era um gênio nas criações, tá? Então, a principal criação da Hedy Lamarr foi dentro da tecnologia. Ela foi uma das que ajudou na criação do que nós conhecemos hoje como Wi-Fi, tá? E Bluetooth, entre outros, né? Então, ela nasceu ali, né, sempre muito curiosa, segundo, né, estudiosos, e ela sempre, desde muito pequena, desmontava máquinas sozinha. E aos 19 anos, ela se casou com um fabricante de armas e munições, né, naquela época lá do Partido Nazista. Infelizmente, ela fugiu de casa poucos anos depois e migrou para os Estados Unidos. Foi lá, né, que, em 1940, no pré-guerra, ela começou a usar todo o conhecimento que ela tinha, né, de armamento para pensar em maneiras de superar a força bélica dos nazistas. Como ela sabia, né, sobre torpedos, né, e controlar por rádios que facilmente falhavam, a Lamarr resolveu desenvolver um aparelho que minimizasse
o risco de interferência nos sinais. E com a ajuda de um amigo, né, um pianista e compositor que também gostava de invenções, eles chegaram a esse sistema. E em 1942 patentearam a invenção, tá? Na época, porém, a Marinha não resistente, né, a essa invenção, ela ficou resistente a invenções que vinham dos civis, né? Então eles acabaram não implementando a invenção da Hedy Lamarr. E a patente já havia, inclusive, expirado, o que fez com que eles nunca recebessem um centavo por essa criação, né, por esse desenvolvimento. Em 1997, a dupla recebeu, né, um prêmio. Claro que já, né, haviam falecido, logicamente, né? E em 2014, Hedy Lamarr entrou para o Hall da Fama Nacional das Inventoras lá nos Estados Unidos e ela é hoje conhecida como a mãe do Wi-Fi. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente falou bastante aqui, né, da química, né? Falamos aí sobre toda essa evolução da alquimia até chegar à química moderna, como nós conhecemos. Apresentei para vocês mulheres maravilhosas da ciência, mas existem muitas, muitas outras, se vocês tiverem curiosidade. É sempre legal conhecer um pouquinho da história da nossa ciência, a química, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.